Agora estamos aqui na Conferência Bíblica Anual do Movimento e queremos fazer uma breve revisão das reuniões que foram realizadas na semana passada entre a liderança do movimento e FFA Futuro para a América, o Ministério Líder dos Estados Unidos. Com certeza estamos cientes que durante os últimos 3 anos, aproximadamente, o ancião Jeff tem falado de aposentadoria e de deixar a linha de frente do trabalho ministerial. Ele teve razões tanto pessoais como de saúde e, como ele mesmo também explicava, também razões proféticas para fazer assim. O seu desejo de aposentar tem vindo aumentado ao longo dos anos, e ele resolveu fazer isso durante esta primavera, por volta do março de 2019, onde ele tornou público que ele iria demitir-se, retirar-se da liderança do movimento, e isso ele fez através do símbolo do manto, que se baseia na história de Elias, que passou esse manto para Eliseu. E então ele iria retirar-se e retirar-se da responsabilidade de liderar o movimento. A história de Elias e Eliseu não foram os únicos modelos que ele usou. Também foi mencionado Moisés, Josué, a história de João Batista, Jesus, primeiro e segundo anjos, Miller, Samuel Snow, uma série de modelos que nos ilustram essa transferência de liderança. Muitas pessoas que deixaram o movimento tentaram considerar essas linhas proféticas e para julgar o que eles acham esteja acontecendo em nossos clientes de reforma. Mas como movimento temos resistido de forma consistente essas ideias e conceitos. Quando o ancião Jeff decidiu de aposentar-se e transferir a sua responsabilidade para mim, para a minha pessoa, há uma história por trás disso, que começa lá por volta de 2016, quando o assunto de organização precisava ser abordado. Já por um ano, mais ou menos, já estava sendo abordado em apresentações. Em 2016, no começo do ano, tivemos uma série de reuniões em Arkansas, onde começamos a formalizar a obra de organização. E isso começou através da ordenação de 3 irmãos que assumiram a posição de líderes de continentes. E ele queria supervisionar o trabalho em várias partes do mundo. Essas discussões não tratavam do papel do irmão Jeff, e a razão era que não havia razão para analisar sua posição, porque todos assumiam que ele continuava sendo o líder e também que ele continuaria a assumir a responsabilidade pelo trabalho nos Estados Unidos, como o nome do seu próprio ministério já indica. Antes disso, Future for America havia começado a Escola dos Profetas, e ela estava funcionando por alguns anos já, e que se tornou parte dessa narrativa. Então, se voltarmos à primavera deste ano, ele faz essa declaração pública que ele vai transferir a liderança dele mesmo para mim. E quando essa decisão foi tomada, foi dado uma declaração pública. Não houve nenhuma comunicação pessoal entre minha pessoa e ele. Eu descobri através dos vídeos, assim como todas as outras pessoas
não teve nenhum aviso prévio, exceto que ele tinha já antecipado que ele iria aposentar-se, já várias vezes ele tinha mencionado isso. Então eu estava ciente disso. Eu estava no meio de uma agenda bastante apertada de ensino, então nada foi feito a respeito. Desde a primavera deste ano até junho, tivemos pouca comunicação, apenas comunicação necessária de alguns assuntos necessários. Então, realmente não fui informado sobre o meu papel. O ancião Tabo, Marco e eu nos reunimos no Canadá durante uma campal. E quando nós estávamos reunidos, tivemos uma série de reuniões para discutir como devíamos avançar como movimento. O irmão Jeff, ele já tinha nos comunicado antes, previamente, uma série de questões, de perguntas. E imagino o seu ponto de vista sobre as coisas. E ele esperava que lhe respondêssemos essencialmente como sobre o que ele deveria fazer à medida que avançássemos. Pois era a responsabilidade de liderar o movimento enquanto se preparava para a aposentadoria. É um componente nessa comunicação que tivemos, e voltando na primavera de 2019, no congresso teve lugar no Arkansas, no mês de março, como uma série de apresentações, talvez duas, tratou do assunto metade certa, metade errada. Não estou completamente certo de que esse era o título das apresentações, mas a essência desse estudo. Naquela época, eu e a irmã Teste estávamos no Brasil, quando ficamos sabendo desse estudo e o analisamos. E muito rapidamente vimos que as aparentes implicações que esse estudo poderia ter. Então vou dar um breve resumo do que é. Baseado nas linhas anteriores da reforma, particularmente da história de 1888, e a relação entre o irmão Wegener e Butler, que era o presidente da Conferência Geral da Igreja naquela época, houve um conflito, e esse conflito se baseou em desacordos anteriores entre o pai de Wegener e seu filho, com os líderes. Mais tarde, seu filho tomou esse manto e continuou essa luta. E na história que aconteceu pouco antes de 1888, essa discussão ela começa a surgir entre a liderança, o líder, e entre o irmão Wegener. E quando você for para essa história, que é baseada na análise de Ellen White, vimos que ambos, Butler e Wegener, estavam meio certos e meio errados. Se puder explicar de maneira simples, claro que pode ser mais complexo. Se formos ao livro de Gálatas e analisarmos como a lei é mostrada lá, alguns acreditavam que era a lei cerimonial a qual se fazia referência, e outros acreditavam que se referia à lei moral, os 10 mandamentos. Havia um desacordo. Wegener e seu pai assumiram a posição que era a lei moral, e Butler, que era líder da conferência da igreja, assumia a posição que era a lei cerimonial. E logo houve uma discussão sobre isso. Ellen White disse que nenhuma dessas duas posições estava correta. Ela disse que era tanto cerimonial como até moral. E daí vem a ideia que era
metade estava certa e metade incorreta, Butler estava metade correta, e o mesmo vale para Wegener. Se pegamos essa história e aplicamos a nossa história, o que Ancião Jeff fez foi pegar essa dinâmica e ele a trouxe para a dispensação de 2012 e 2014 do nosso movimento e começou a fazer uma aplicação dizendo que tanto ele como eu, inferindo assim que ele era Butler e eu Wegener, que eu estava meio certo e meio errado com relação à aplicação profética que eu dei em 2012, que dentro de 2 anos iria vir uma lei dominical em cumprimento a Daniel 11:41. Teve essa ideia que eu estava meio certo que haveria de fato um decreto dominical, mas estava meio errado, que não seria esse o cumprimento de Daniel 11:41. A razão pela qual nós tivemos preocupações com esse estudo era por causa das implicações de que isso significaria. E o que o Ancião Jeff não parecia estar ciente ou ver quando ele fez esses estudos foi o pensamento seguinte: nós entendemos a linha dos sacerdotes bastante bem. Em 1989, 11 de setembro, Panium, Ráfia, 2014, (2019), 2021. Panium, Ráfia, Decreto Dominical, Fechamento da Porta da Graça, segundo advento. Essa linha dos sacerdotes, a maneira como nós a entendemos, e já entendemos assim já faz tempo. Eu creio que todo mundo estava de acordo com isso. Eu diria que bem antes, um tempo atrás, talvez setembro, outubro, ano passado, quando o Clamor da Meia-Noite entrou nesse movimento. Mas essa linha tem sido desenvolvida desde então. Conseguimos um entendimento bastante mais claro como nos relacionar com essa linha. Se vocês querem referir-se ao que eu vou mencionar daqui a pouco, voltem aos estudos que foram apresentados na França este verão. Se você quiser considerar os detalhes de muitas das verdades que foram apresentadas nos congressos ou nas campanhas, e também durante esse ano, você deveria voltar para os estudos que foram apresentados no Brasil, na França, porque eles foram desenvolvidos de uma maneira bem mais sistemática e lenta. Então, se você pegar essa linha, podemos essencialmente quebrar essa linha em 4 pedaços. Podemos uma história singular que pode ser dividida em 4 porções. E quando fizermos isso, cada um desses segmentos tem por si um novo começo. Se vocês voltarem para os estudos que fizemos durante essa campanha, que você verá que já falamos sobre isso antes. Então, isso aqui seria o começo. Eu vou colocar um C para começo. Teríamos, assim, 4 começos. Significa que cada uma dessas bifurcações você poderia colocar por baixo da outra. Na história da linha dos sacerdotes. A razão por que isso se torna significante é porque por causa da tensão entre uma linha de progressão e o conceito de repetir e ampliar.
Se você for para essa história, sabemos que temos duas datas aqui, e duas datas aqui, e duas aqui, e pelo testemunho de dois, temos mais duas marcos aqui. E ao você passar por essa linha de forma progressiva, as implicações não são aparentes. Parte da razão por que não são aparentes é porque nós tivemos um hábito mau em nosso movimento de não passar uma linha por a nossa história pela linha. Que agora entendemos é essencial para ter certeza que não cometamos nenhum erro. Então, o que nós temos entendido que esse aqui é o tempo do fim. Esse aqui é o aumento de conhecimento e este aqui a formalização da mensagem. E essa é uma porta fechada. E uma vez que entendemos isso, todos estão familiarizados que isso era 91 e 96. Isso te leva à ideia que teve um aumento de conhecimento no início da linha de reforma e logo avançamos. Isso é verdade. Isso aqui, o arar, a chuva temporária, serôdia. Mas esses marcos que vêm depois não são esses marcos aqui. Mas se você for quebrar essa linha, você pode ver facilmente que onde temos começa, ele torna um começo. 2014 se torna um começo e o fechamento da porta graça. Você pode conceitualizar isso dessa forma, e é que o início do decreto Mical 2019 é o início da angústia de Jacó, para que possamos entender isso de uma forma regular ou convencional. A razão pela qual isso torna importante é quando cortamos essas linhas e dizemos que é o começo do decreto Mical. Esse começo tem duas características. O começo de algo que já começou aqui atrás, uma mensagem referente ao decreto Mical, e depois inicia o decreto Mical. Mas como esse é o começo, podemos levá-lo e trazê-lo aqui. E quando fazemos isso, ele se torna o começo, ou também podemos dizer que ele é o tempo do fim, porque ele tem essa propriedade, característica a esse respeito. Uma vez que fazemos isso, podemos identificar que cada um desses marcos é um aumento de conhecimento e também nos dá a formalização. Isso se torna importante. Este conceito foi formalizado numa maneira pública recentemente, depois das apresentações que foram dadas pelo ancião Jeff. Mas a ideia principal que tem por trás disso já foi estabelecida. E a razão por que isso se torna importante e significante é que quando nós consideramos as características da formalização, este é o momento em que você e eu somos testados. Porque você ouviu que a irmã Tess mencionou que o 9 de novembro não é o teste vem antes. Se você quer olhar para isso de uma forma mais simples, podemos dizer que no 9 de novembro você receberá o diploma por ter certificado, por ter passado no seu exame. Se eu poderia expressar assim, embora que não seja 100% exato. Então, se eu dissesse quando será seu teste, não, é aqui onde você recebe os resultados, o teste vem antes da prova. Então, a formalização é o teste. Se olharmos para essa história, voltarmos para essa história, esse aqui é 2012, e muitas pessoas pensam que isso seja 2005, mas na verdade 2009. Cada uma dessas especificações tem o seu próprio teste, o seu tema. Há um aumento de conhecimento sobre um tópico e depois outro aumento de conhecimento sobre outro tópico. E assim adiante com os outros. O irmão ancião Jeff tomou essa história de 1888 e a trouxe para uma aplicação da nossa verdade atual aqui, 2012 a 2014. E eu, como
O Agenor estava meio certo, meio errado. Estava certo que haveria um decreto dominical, mas estava errado ao dizer que seria a decreto dominical de Daniel 11:41. E por causa dessa dinâmica, há algumas implicações sobre aquilo que nós nos encontramos. Não há razão moral, mas a profética pela qual isso está acontecendo é para explicar por que os líderes não aceitaram a mensagem dessa história. Eu não estou implicando que aqui foi feita uma desculpa, deliberadamente ou conscientemente, mas basicamente é uma versão dos acontecimentos para minimizar a resposta negativa por parte do movimento sobre o que estava acontecendo nessa história. Porque se alguém é meio certo, então você tem uma razão legítima de dizer que talvez não precisa acreditar em você, porque você poderia ser apenas meio certo. Espero que todos vocês enxerguem as implicações disso. Mas a razão por que isso se torna significante é porque nessa história houve uma declaração implícita que a liderança ou movimento haviam falhado. E parte da resposta para justificar a causa ou natureza desse fracasso foi dizer que havia alguma coisa meio certa, meio errada. E se vocês fizerem isto, você teria que voltar para a história de 1888 e chegar à conclusão que Butler, que representava a liderança da igreja, estava meio certo e meio errado. E eu não tenho certeza se nós, de fato, poderíamos fazer tal aplicação nessa história original. E não estou convencido que Ellen White, de fato, teve essa opinião. Voltando para essa história, a razão pela qual isso se torna importante é que a nossa compreensão é que o ancião Jeff não podia entender o que significava esse marco quando fez aquele estudo, porque dessa maneira se torna apenas mais um marco em nossa história. Seria aleatório, não aleatório, mas não tem nenhuma conexão com um ponto antes ou depois. Havia um reconhecimento que 2 anos antes, muitas vezes temos que 2 anos antes alguma coisa acontece. Por exemplo, na história de Josiah Litch, 1838, 2 anos antes do evento, ele fez a sua predição. Então, não é o único exemplo, mas de fato seria 2 anos antes que nos chama a atenção. O ponto que eu quero que vocês vejam é que quando vocês veem esse padrão repetitivo da formalização da mensagem, isso se torna o teste. E a razão pela qual isso se torna importante é que quando você vê as características da formalização da mensagem, não é apenas um teste, mas é um marco muito mais importante do que isso, porque ele assume as características do clamor da meia-noite. Então, esses aqui são clamores da meia-noite, ou altos clamores. E uma queixa contínua de muitas pessoas, até nessa campal, é que nós aceitamos porções do clamor da meia-noite, como o 9 de novembro, mas nós questionamos e duvidamos de outras porções, por exemplo, a questão da igualdade do gênero, o nacionalismo, as mulheres que usam calças. O que isso tem a ver com o clamor da meia-noite? E isso apresenta um nível de descrença, e a razão pela qual nós opusemos fortemente a isso não é porque estejamos apenas tentando defender-nos da posição sobre o assunto, mas a afirmação que todos deveríamos saber desde o início é que a natureza do clamor da meia-noite é que ele não tem erros. E se você não compartilha dessa opinião, nenhuma dessas linhas faria sentido para você, nem a dos mileritas, nem de Cristo. Isso afeta todas as outras linhas, de modo que você não pode mais confiar em nenhuma das linhas de reforma. Se você apegar a essa ideia que o clamor da meia-noite pode conter algum erro contido, e nós dizemos que isso não pode ser.
Não tem exemplos históricos para mostrar tal coisa. Se você for para linhas anteriores, não há erros, há leituras equivocadas. Jesus, de fato, estava prestes a se tornar rei do Israel quando ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, mas não é o tipo de rei que eles esperavam, é um tipo diferente de rei, e por isso ele é crucificado. E pode parecer uma linha de falha e fracasso, mas foi uma linha de sucesso de fato, e não houve erros. Eu quero fazer um ponto aqui. Cristo profetizou que se você não der o clamor da meia-noite, o alto clamor, as pedras fariam isso em seu lugar. E estamos exatamente nesse mesmo cenário, nossa história, onde essa entrada triunfal, ela é feita, e nós sabemos de fato os nomes das pedras que estão clamando. Somos os nomes das pedras. Mas isso é um ponto separado. A razão por que isso se torna significante é que se há um erro aqui, que é meio certo, meio errado, em 2012, então nós dizemos essencialmente isso. No teste da nossa dispensação, 2018 a 2019, que nós conhecemos como Clamor da Meia-Noite, nós dizemos claramente, ou inferimos, ou sugerimos, que poderia haver um erro em nossa história também. E isso abre uma incerteza enorme. E não queremos apenas eliminar essa incerteza para que você esteja tranquilo, mas dizemos que é um assunto profético, dizemos que esse marco não tem erros. O que não estava sendo visto quando esse estudo foi dado em março, que não foi uma aplicação correta, mas também em nossa história, que outra coisa que as pessoas não veem é que a questão das dispensações e como as pessoas não conseguem ver além da sua própria dispensação. Se a nossa dispensação porta se fecha em 2014, que essa parábola ensina. Então sabemos que em 2012 a única coisa que esse movimento poderia ter feito era predizer o decreto dominical, que deveria o decreto dominical de Daniel 11:41. Isso não é a função das dispensações. E se você acaba destruindo os fundamentos, as dispensações, os ensinos parábolas. Não sei se as pessoas entendem o significado do que aconteceu em março desse ano, sobre o modelo profético errado para descrever o começo da nossa história, e também das razões por que houve tanta defesa robusta e forte da posição que nós assumimos agora. No meio de tudo isso, estudo bíblico, que isso era para ter sido apenas um estudo bíblico entre irmãos, isso se tornou pessoal. Não apenas se tornou pessoal, mas as pessoas começaram a defender os seus campeões. E então formou-se uma posição perigosa, que as pessoas saíram do estudo bíblico e começaram a defender seus favoritos. E essa defesa não foi baseada em modelos proféticos, mas baseado em sentimentos machucados. E nós vemos isso não, digo como começo, mas como um passo claro para o ponto em que nós nos encontramos agora, nessa crise desse movimento. Não digo que é o começo, mas é um componente-chave dessa dinâmica. E é nessa história que o ancião Jeff renunciou oficialmente da sua posição. Isso é importante para entendermos. As linhas mostram que 2012 não é 50% certo, mas 100% é certo. Porque todo mundo aqui acredita que a revista Tempo do Fim não era 50% certo e 50% errado.
mesmo com as informações que nós refinamos, porque o que nós dizemos é que naquela dispensação era toda a luz que nós tínhamos, e baseado nisso dizemos que esse documento era a formalização da mensagem, e se dizemos que isso é certo, então 2012 tem que ser certo, assim como 2018 também tem que ser certo. A característica do Clamor da Meia-Noite é que cada um deles está conectado ao assunto do tempo. Isso falamos na Campal. 2012 trata de tempo, 2018 também. Então, a revista Tempo do Fim também. Então, tudo isso aqui é parte da história que está por trás de onde nós nos encontramos hoje. Com respeito à aposentadoria de Jeff e à responsabilidade que foi me passada de liderar o movimento. Então, as reuniões em junho que seguiram, eu viajei para Arkansas por 5 dias. E o propósito foi ter reuniões, tanto com Future for America como também com a congregação local de Lambert. Isso eu fiz. Deixe-me falar assim, todas as reuniões que eu tive foram positivas. Não houve nenhumas animosidades, não houve... todos estavam sinceros ao aceitarem o que Jeff tinha falado, que eu seria o líder. E seguindo essas reuniões, nós tivemos uma série de cartas abertas que eu enviei para Lambert como para FFA para explicar o meu papel e também o papel deles entre eles. E foi decidido e foi compreendido que nessa Campal nós teríamos reuniões para definir de forma mais precisa o papel do Future for America. Nas reuniões em junho, eu tive uma série de reuniões, mas primeiro com o irmão Jeff, o ancião Jeff, e as reuniões que eu tive com ele foram cordiais, respeitosos. Eu tive a certeza da parte dele, pessoal, que ele e eu estávamos 100% de acordo, que ele aceitava a mensagem do Clamor da Meia-Noite, a nossa compreensão profética do que estava acontecendo, que ele estava vendo a sabedoria de ter se aposentado e que ele estava feliz com a decisão que eu seria o novo líder nesse movimento. E ele mesmo tinha tomado a decisão para essas coisas, ele mesmo. As minhas reuniões com a Future for America, que foi com os 4 trabalhadores, funcionários que estavam cuidando do ministério ou da escola. E essa interação entre os dois compartimentos são próximos. Eles estavam felizes com mim como líder e eles estavam dispostos para trabalhar. E precisava esclarecer algumas coisas nas reuniões, e isso foi feito. Isso me leva ao próximo passo. Isso seria aqui uma visão geral de como o nosso movimento é organizado. Há um líder continental. Vou dar um exemplo. Vamos falar aqui África. E lá temos um líder. Temos países. E tem ministérios locais. E um líder. E esses 2 líderes, em todos os lugares do mundo, são pessoas diferentes. Na América do Sul, Europa, Ásia ou Austrália, África. Cada um dos continentes tem essa estrutura, e essas 2 pessoas são pessoas diferentes. Vou colocar aqui líder 1, líder 2.
Para a África, isso é ancião Tabo. Para a América do Sul, é ancião Marco. E para a Europa, eu. Essa estrutura foi estabelecida em 2016 e funcionou bem pelos últimos 3 anos, de forma bem sucedida, mas não prestou-se atenção como as coisas funcionariam nos Estados Unidos. Então vou colocar os Estados Unidos aqui, a América do Norte como continente, e o líder aqui era o ancião Jeff. Então, quando falamos aqui de ministérios locais, o ministério local, as coisas começam a ser diferentes, porque o líder aqui também é o ancião Jeff. Isso é um modelo bastante simples, claro que é mais complicado, mais complexo, mas de cara você consegue ver que a pessoa aqui é a mesma e aqui é diferente. E do meu entendimento, as conversas que eu tive, isso aqui introduziu confusão na América do Norte, e mais do que confusão, de fato, isso atrapalhou a maneira como o movimento opera nesse continente, porque não há níveis de responsabilidade claras, não tem que prestar responsabilidade, porque esse ministério não tem que prestar responsabilidade a ninguém. Eles são responsáveis a si mesmos, sendo que em qualquer outra parte do mundo, em qualquer outro país, eles são sempre têm que dar conta a alguém acima deles. Esse aqui é um modelo bastante simplista, mas é suficiente para fazer o ponto. Future for America foi dividido por volta já faz 6 e 7 anos, quando entre Escola dos Profetas e o que nós chamamos de Future for America. E a irmã Browen tem basicamente cuidado da escola, mas ela também é uma das principais administradoras do ministério. Então, ela basicamente líder dessa parte do ministério. Ela trabalha de forma bem próxima junto com o ancião Jeff. Isso é nada novo, isso é bastante claro com aqueles que trabalham. Aqueles que interagem com eles. Tudo bem com isso. Isso é fácil de se entender. Quando foi me passada a responsabilidade para cuidar da obra mundial que o ancião Jeff me passou, as pessoas não entenderam, acho, que que a aposentadoria se refere a essas duas posições. Então ele era líder do trabalho mundial, ancião Jeff, e a minha pessoa foi passada responsabilidade aqui. Vou colocar os Estados Unidos aqui. E isso aqui eu quero repetir, esse problema que surge aqui foi baseado no fato que isso não era disseminado pelo ancião Jeff. Essa informação foi passada por mim mesmo, porque eu tive que definir a minha própria função de trabalho. Isso não fui instruído sobre isso. Não foi me passada uma descrição sobre o meu trabalho. Foi o ancião Tabo, Marco e eu que em junho começamos a considerar essas implicações do que seriam as implicações da aposentadoria do ancião Jeff. Então, muitas pessoas em junho ficaram surpresas lá em Arkansas com a informação da aposentadoria do irmão Jeff. Muitas nem sabiam o papel dele no movimento, a não ser essa definição mais vaga que ele é líder mundial. Então vou colocar aqui em cima mundial, ancião Jeff, e eu vou colocar meu nome aqui. Quando tratamos do Future for America, o que eu vou colocar aqui entre parênteses as Escolas Profetas, naquelas reuniões
foi me pedido que a irmã Bronwyn fosse a presidente do ministério, e a ancião Jeff já tinha saído, e ele já havia funcionado, ela já estava funcionando nessa capacidade até certo ponto, mas não de forma autônoma, mas não com ela neste nível aqui em cima. E ela foi lhe dito que ela seria líder dos dois ministérios, basicamente. Então, esse aqui era o cargo dela. Foi dito a ela que seria ela a presidente desse ministério. Foi claro que eu era a cabeça, o líder dos Estados Unidos e também do movimento mundial. Mas sendo que o Future for America percebeu ou não conscientemente, mas eu não sabia, mas existia algum conceito que eu também estaria nesse nível, de alguma maneira, um líder local para Future for America. E aqui começaram a surgir os problemas. Nessa campanha aqui, não antes, porque não houve discussão sobre esse tipo de relacionamento. Eu vou colocar uma linha aqui. Por quê? Porque nunca ocupei essa função, porque eu trabalhava no modelo baseado nesse aqui, as líderes e os líderes continentais. Mas eu creio que na mente dela, ou na cabeça da Future America, eles achavam que eu estava por aqui, mas isso nunca foi o caso. Reconhecemos que havia uma dinâmica aqui. Eu vou usar a frase um problema de herança, ou herdado. Um problema de herança porque isso não era maneira saudável de operar. Eu já tentei colocar planos em prática. Não foi em junho que eu fiz como eu deveria me desconectar dessa responsabilidade direta dos Estados Unidos, porque não é uma boa forma de responsabilidade, porque não tem nenhum tipo de responsabilidade para outra pessoa. Não deveria ser a mesma pessoa. Por enquanto, tudo bem, mas não deveria permanecer assim. Não é uma maneira saudável de funcionar uma organização. Qualquer empresa sabe que não é uma maneira saudável de funcionar uma empresa. Sabemos o conselho que Jethro deu a Moisés, que ele disse que você está se desgastando se você ocupar essas três funções. É um modelo que não está em acordo com o plano de organização de Deus. O conselho é quebrar essa estrutura e ter pessoas diferentes nesses níveis diferentes. E Ellen White comenta sobre isso, que quando esse conselho foi tomado, isso foi muito bom. E, de fato, Deus estava dirigido, estava dado por Deus. Assim, podemos entender que esse modelo não é de origem divina. O modelo que Moisés tinha e teve que corrigi-lo seguindo esses conselhos, e assim foi feito. Esse modelo que baseia-se no conselho que Jethro, ele pode ser imperfeito, mas segue esse plano. Não passa de centenas para milhares. Mas esse princípio não está representado aqui. Então, quando eu assumi a responsabilidade do movimento mundial, eu queria implementar esse modelo baseado no modelo de Jethro, mas já surgiu aqui um tipo de falha de comunicação nesse nível, e certamente foi aqui nessa campanha. Então, em junho, de acordo com esse modelo, eu queria ter uma definição clara dos papéis, como essa relação funcionaria. Não é novidade, já havíamos negociado com outros ministérios de fazer a mesma coisa. Então, o que nós queríamos ver é que haveria uma pessoa aqui,
o líder 1, seja isso um grupo ou uma pessoa só, mas tem um líder. E logo aqui por baixo tínhamos Future for America e a Escola dos Profetas. Uma palavra que nós usamos frequentemente, ultimamente, é a palavra autonomia. Se vocês não são familiarizados com essa expressão, significa delegar. Queremos que o trabalho seja delegado. Isso segue o modelo bíblico, como já acabamos de discutir. Então, essas duas partes desse ministério deveriam ser autônomos, independentes um do outro, e cada um deveria ser o campo de trabalho. E cada um deveria ser livre de fazer isso baseado na direção que o líder aponta. Mas deveria ter comunicação para cima e também para baixo. Pode parecer. Na prática, funciona bastante bem isso. E se baseia num modelo de confiança. E é bastante fácil e funciona bem. Comunicação. Isso era um refinamento de algo que já tinha sido estabelecido. E quando essas ideias e esses conceitos foram começados a ser compartilhados com os trabalhadores do Future for America, inicialmente a ideia foi aceita lá em junho, quando foi uma ideia, o conceito geral foi aceito. De junho a julho começaram a ser levantados preocupações que não foram me comunicadas diretamente da parte dessa presidente. Então chegamos a acampar aqui e tivemos reuniões para definir como essa estrutura de fato seria, para dar nomes a cada um dos papéis. E nessas reuniões teve uma falha de comunicação entre os anciões e Future for America. Eu vou falar Future for America para representar essas duas entidades aqui. Se eu pudesse expressar de tal maneira, eu quero chamar isso aqui Future for America, eu vou tirar isso aqui, eu vou chamar isso aqui de ministério. Para passar a ideia que a expectativa desse grupo aqui é cuidar do rebanho. Então, esse ministério deve administrar servir o rebanho nos Estados Unidos. E outro é uma escola de treinamento, e são separados. E assim tem sido por vários anos. Por causa dessa relação, isso tem sido fluido. Não foi bem definido quem faria o quê. E tentando implementar esse modelo e definir quem seriam as pessoas nos seus papéis, houve uma falha de comunicação aqui. Sabemos que nem sempre podemos definir tudo até o último detalhe, mas queremos chegar, pelo menos, a estar na mesma página, que assim funcionaríamos. E parte da realidade em outros ministérios, o que acontece, mesmo sabendo que isso aqui está errado, eu aceitei porque esse é um problema da vida real. E sendo que eu teria esses dois papéis, e até resolver essa situação, eu assumiria essa posição. Isso. Então, eu reconheço que você pode ter, sim, uma pessoa em duas posições, mas não como solução permanente. Não foi um modelo temporário, isso aqui era um modelo definitivo. E aqui eu reconheço desde o começo que não deve ser assim. Então, quando chegamos a discutir isso, estávamos felizes como líderes que a pessoa que era o líder 1 aqui seria
também o líder 1 aqui ou o líder 1 aqui. Então, teriam dois cabeças. Seria ou. Pode ser ou nessa função ou na outra. Mas o ideal seria ter 3 pessoas diferentes. Mas tem poucas pessoas que você pode escolher. Então, como solução temporária, poderíamos ter um líder, pessoa 1 e uma segunda pessoa aqui no outro cargo. Espero que vocês entendam. Mas isso deveria ser uma solução, estrutura temporária. Na verdade, deveríamos ter 3. Líder 1, eu vou chamar de pessoa, pode ser um grupo. Deveria, na verdade, não ser apenas uma pessoa, pode ser um grupo. Então, pode ser 10 pessoas aqui, pode ser 3 aqui, 3, 3, 3. Foi isso que nós queríamos definir no nível mundial, seja na África, Estados Unidos ou Europa. Mas a comunicação não funcionou a tal ponto que os líderes de Futebol América aqui, de fato, saíram aqui da Campal e não participaram aqui da conferência. Eles se retiraram de participar na obra do movimento. Então, isso aqui é uma vista geral da nossa compreensão de como a organização desse movimento deveria funcionar, como ela deveria ser estruturada. Então, se você é um líder local de um ministério, então você pega esse modelo e você vai introduzir isso na sua própria realidade. Então, mais uma vez, isso aqui é um exemplo como o ministério local se parece. Se eles tiverem uma escola e um ministério, certamente deveriam fazer isso aqui. Nem todo mundo tem uma escola, mas se tiver, deveria ter responsabilidades claras e separadas e canais de comunicação e responsabilidade. O nosso movimento é pequeno. Reconhecemos que, às vezes, as pessoas precisam assumir 2 papéis de uma vez. Todas essas ideias nós sugerimos aqui. Então, essa foi a nossa proposta. E ela não foi aceita. E dessa maneira, não continuamos nas nossas reuniões. E Futebol América saíram aqui da Campal e eles voltaram para casa. Queria acrescentar mais uma dinâmica aqui a esse assunto. A mensagem do clamor da meia-noite, nessa Campal especificamente, fala sobre um problema. Em conexão à mensagem do clamor da meia-noite, tem um par de ideias, mas algumas que queremos abordar aqui é o estilo de liderança. Como nós, como líderes, e aqueles que vão assistir os vídeos, os líderes desse movimento mundial, como nós, como líderes, operamos. Porque cada líder que está aqui tem que responder a alguém que está acima dele e tem que ministrar alguém que está debaixo dele. Todos nós nos encontramos nessa posição, seja aqui em cima Deus e o ancião por debaixo de você. Em todas as situações você vai reconhecer essa dinâmica. Nós queremos estabelecer uma cultura onde nós não forçamos ninguém com as nossas decisões. Ninguém deve ser forçado para fazer alguma coisa. Temos discutido com as escolas profetas sobre essa questão desde junho. E a minha compreensão era que as escolas profetas estavam de acordo que a maneira como você deve funcionar uma escola, que ninguém deveria ser forçado de fazer alguma coisa que eles não querem fazer. É uma cultura que começou aqui em Arkansas. E ela se disseminou por todas as escolas no movimento. Então, se você tem uma escola dos profetas, queremos que você saiba que a liderança assumiu a posição que qualquer semelhança de forçar alguém
de fazer alguma coisa que eles não querem fazer, não uma posição que nós vamos apoiar você e que não aceitamos. E queremos deixar isso bem claro. Então, entrar no reino de Deus não pode ser baseado no modelo de forçar alguém. Então, as pessoas respondem tolamente: o que você faz com crianças? Eu respondo: quando vocês eram crianças, vocês se comportavam como criança, e quando você cresce, você se comporta como adulto. E essas escolas não são instituições de correção, para corrigir pessoas problemáticas, não? Mas pessoas que foram chamadas para as escolas profetas no Antigo Testamento eram pessoas que foram chamadas para serem profetas. E, sendo assim, nós deveríamos ter uma cultura voltada a esse tipo de pessoas. A razão por que eu menciono isso é porque quando a comunicação começou a falhar, a resposta do FFA foi mais ou menos assim. Entre parênteses, queremos dizer que não concordamos com a sua posição, mas nós vamos obedecer. Nós não concordamos, mas vamos obedecer. Mas esse princípio isso foi o caso em quase todos os ministérios do mundo. E esse ministério é culpado disso, mas não é o único. Então, se você tem uma escola e você força seus estudantes de fazer alguma coisa que eles não querem fazer, isso não é uma atitude cristã, porque ninguém deve forçar ninguém de fazer alguma coisa. E esse assunto que queremos levar dessa campal, levando esse conceito de igualdade, é que nós não vamos mais trabalhar com esse conceito de forçar alguém. E esperamos que todos os ministérios se ponham de acordo com esses. Ninguém deve ser forçado, seja funcionários ou estudantes. Se alguém não quiser colaborar, então você pode demiti-los. Com alunos, você pode lidar com eles de uma maneira diferente, mas não deveriam ser punidos por não quererem fazer coisa que eles não querem fazer. Isso é importante pela seguinte razão. Nós pedimos à FFA de concordar com esse modelo. Em princípio, eles concordaram com isso em junho e também essa semana. Cada passo sobre o papel de trabalho ou função de trabalho, isso estavam de acordo até um certo ponto na nossa comunicação, onde teve falha. Quando nós discordamos sobre esse ponto, teve um bloqueio de comunicação. E a posição deles era: não concordamos com o que você diz, ou vocês dizem, mas já que vocês são os líderes, nós vamos obedecer. E a nossa resposta foi: nós não vamos agir, não vamos funcionar dessa maneira. Se vocês não concordam, não vamos insistir. Então, pedimos repetidamente ao Ministério para perguntar o que seria a opinião deles e para discutir para chegar a E a resposta contínua era: nós vamos obedecer. E que chegamos ao ponto em que nós falamos que, então, nós não vamos mais trabalhar com vocês. Por favor, vou pedir para que seja citado a nossa resposta como ministros, como líderes. Segue a citação. Citando o irmão, o ancião Parmida.
Citando Anselm Parminder, eu vou encerrar a reunião agora. Não estou preparado para dirigir o ministério com esse tipo de condições e esse tipo de relacionamento. FFA está livre para fazer o que eles quiserem. O que eu disse essencialmente nessa declaração foi que não podemos trabalhar juntos num respeito mútuo de diálogo e resultados acordados. Então, essa reunião terminaria aqui e eu não trabalharia com o ministério em base de que eu diria para eles o que eles deveriam fazer e eles deveriam obedecer, sem questionar. E não trabalharíamos dessa maneira. E parece que eles entendiam de alguma maneira que eu estava me retirando dessa posição, que eu estava me retirando da posição de ser líder da Future for America. E sendo assim, eles não trabalhariam mais com a gente. Então isso causou uma série de eventos que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam. Eu jamais, nunca fui a pessoa nessa posição. Isso nunca foi mencionado. 2 meses atrás, foi claro que a Imam Roman era a presidente. E todo mundo sabe que é presidente. Na mente da Future for America, eles achavam que ela seria um marionete de presidente. Eu estava controlando ela. Nunca quis que fosse assim. Não sei por que eles chegaram nessa conclusão. Então, essa declaração significa o seguinte: essa pessoa aqui, por causa desse ministério aqui, não está querendo colaborar da maneira como essa pessoa diz, que é comunicação aberta e livre e resultados concordados. Então, o ministério seria livre de fazer o que eles quisessem e eu não colaboraria mais com eles. Essa posição, como vocês percebem, uma posição de responsabilidade, não lida só com esse ministério e essa escola. Tem vários lugares no mundo com quais eu trabalho. Então, se eu não colaboro com eles, não significa que eu não colaboro com outros ministérios no mundo. Então, eles entenderam de tal maneira. Se eu me retiro dessa posição aqui, eu disse que a FFA seria livre para fazer o que quisessem fazer, e eles, de fato, se tomaram a liberdade de fazer o que eles quisessem fazer. E o que eles fizeram foi reduzir o ministério ou encerrar o ministério e ir numa direção diferente, e uma direção diferente que nós, como liderança, queríamos que esse ministério fosse. Esse aqui era para ser uma escola, esses aqui deveriam cuidar do rebanho nos Estados Unidos. Eles concordaram com essa estrutura, mas a falha foi quando eles não concordaram no como. Eu espero que isso ficou claro qual era a nossa direção, a maneira como o movimento todo siga, que possa implementar, que esse movimento não será liderado por um estilo de liderança autoritário. Os líderes devem servir ao rebanho e não devem empurrar eles. Então, todo mundo que assiste isso aqui, eu quero que fique claro fique clara a direção onde nós queremos ir como novo movimento. E não importa que nível você se encontre, todo mundo deve implementar. Nós esperamos que cada um implementa algo que nós pensamos ser senso comum, como lidar com adultos. Isso vai de mãos dadas com a ideia de controle. Não deve ser praticado em nossa dispensação. Deveríamos ter igualdade em questões de raça, de nacionalismo e de gênero. E também em linhas de liderança, onde pessoas lidam um com o outro de maneira respeituosa e não devem forçar a sua vontade em outras pessoas. Eu espero que isso ficou claro. A grande maioria do movimento
até agora, dependendo de quando esse vídeo for lançado. Basicamente, todo o movimento vai estar ciente até então que a equipe... Eu tenho um comentário, se for pertinente, tudo bem? Eu não lembro da reunião que foi mencionado que nós não permitiríamos que as pessoas não sejam forçadas de fazerem o que eles quiserem fazer. Eu não lembro que isso foi mencionado de maneira específica. Então, deixa eu mencionar. Se os estudantes vierem, eles não serão punidos por não colaborarem. E eu não lembro que isso tenha sido mencionado como especificamente. Eu vou mencionar isso agora. Nós não estamos falando aqui agora da Future America, mas como movimento mundial. Eu digo que isso aqui é um exemplo para onde nós queremos ir, baseado no princípio de igualdade, que todos devem ser tratados como adultos, não como crianças. A Escola dos Profetas, particularmente, ela funciona com a irmã Bronwyn, irmão Tyler, irmão Larry e irmã Angélia. E a irmã Bronwyn, ela tem o papel de presidente, o líder dessas escolas profetas. O que nós queríamos implementar era que esse lado desse ministério aqui deveria ser guiado pelo irmão Tyler e esse lado pela irmã Bronwyn. Então, dessa maneira, ela deveria ter dois papéis. A irmã Bronwyn seria aqui em cima. E como eu disse que já reconhecemos que esse problema existe também aqui em cima. O problema, então, surgiu com o papel do irmão Tyler e o nível de autonomia que ele teria de cuidar desse trabalho. Aqui surgiram os problemas, inicialmente. Isso escalou, então, além disso. Mas aqui começou. Houve um desacordo sobre isso. E o resultado não foi que se nós forçássemos que essa pessoa deveria ocupar essa posição, eles colaborariam e nós dissemos que nós não vamos forçar vocês, queremos negociar, queremos entender por quê. E eles objetaram. E quando passamos pelo currículo dele, ninguém entendeu, nenhum dos líderes entendeu por que houve objeção contra o irmão Tyler. Não parece ter nada na sua habilidade, o caráter, ou personalidade que indicaria que ele não seria capaz de assumir essa posição. Então, creio que seja suficiente mencionar isso. Então, no dia seguinte teve uma outra reunião, que essa reunião não resolveu o assunto, e tivemos uma outra proposta, baseado naquilo que nós pensávamos que a liderança da Future America queria. Nós sugeríamos que esses dois papéis seriam trocados, que a irmã Bronwyn ocuparia esse lugar e o irmão Tyler o outro, que eles trocariam. Nós achávamos que esse seria preferencial, um modelo preferencial que eles ficariam felizes. O que então descobrimos é que a nossa segunda proposta foi, na verdade, pior que a primeira. Uma vez que trocamos esses papéis, o assunto das finanças surgiu. E qualquer um aqui que tem um ministério, uma escola, sabe que a escola, eles consomem basicamente o tesouro do ministério. Se temos aqui o ministério, esse aqui é o ministério, essa entidade vai absorver quase todo o dinheiro.
especialmente nesse modelo que eles têm nos Estados Unidos e também em outros lugares. Geralmente as escolas vão gastar bastante dos recursos desse ministério. O que nós não antecipávamos é que se tivéssemos essa troca, que o irmão Tyler com o irmão Larry, que ele é administrador, que isso era a nossa sugestão inicial. Teríamos aqui o irmão Tyler e o irmão Larry e a irmã Angília, que eles administrariam a escola. E aqui teríamos a irmã Browen. Sabemos que a escola consome todo o dinheiro, mas nós não entendíamos qual seria a objeção. O assunto então foi, então, quem administra esses recursos enormes deste ministério? E a nossa compreensão era que isso seria administrado nesse nível e que esse grupo aqui teria autonomia de como gastar a verba deles. A minha compreensão e as pessoas aqui estão de acordo, eu vejo que assim que funciona qualquer negócio, qualquer empresa, eles têm uma verba anual ou mensal e eles podem usar esse dinheiro da maneira que eles querem. Logicamente que tem que ser de acordo com a ideia da empresa. Então, se uma empresa de telefone, eles não vão começar a produzir televisões de repente, mas eles têm autonomia de administrar isso por eles mesmos. Isso se tornou o ponto onde eles não queriam avançar mais e foi dito que se não pudéssemos concordar, porque eles falaram basicamente, nós vamos fazer o que vocês nos pedem, e nós dissemos não. Eu disse que eu não vou mais trabalhar com eles e são livres de fazerem o que eles quisessem. E que essa pessoa aqui não trabalharia mais com esse ministério até que eles voltariam para negociar. E não importa quando isso seria, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, ou ano que vem. Future for America entendeu isso mal. Havia 8 pessoas na reunião. Uma das pessoas se retirou de fazer qualquer comentário. Na verdade, são 9 pessoas. Uma pessoa não fez nenhum comentário durante toda a reunião. A irmã Browen era uma dessas 9 e o entendimento dela era que eu tinha lavado minhas mãos e saído do Future America e tinha que me retirado dessa posição, que eles estavam livres agora de fazer o que eles quisessem. E ela entendeu isso, que eu tinha me retirado da minha posição como líder, minha capacidade como líder. Ela disse que, então, nesse caso, ela iria, então, basicamente encerrar o ministério. Quando ela assumiu essa posição, os outros 7, 4 anciãos e 3 colaboradores, todos foram perguntados sobre como entendiam essa declaração, e ninguém concordou com a posição dela. E depois de algumas conversas, ela acabou dizendo essa última declaração, que também foi registrada. Irmã Browen, eu ouvi a declaração e deveria saber que não era isso que significa. Eu entendo que você tem um compromisso com o movimento a longo prazo e eu queria poder voltar para o início. Então, ela concorda que todo mundo entendia diferente, ela te desculpa por ter feito tal declaração e ela gostaria de poder voltar para o começo da reunião e recomeçar, basicamente. Já estava tarde e depois de ter feito tal declaração,
Não tínhamos nenhuma oportunidade para conversar, mas para mim isso foi uma declaração de esperança. Então eu pedi que essa declaração fosse postergada para que no dia seguinte pudéssemos mais uma vez olhar para essas coisas. A reunião foi encerrada e eles mas eles saíram da Campal, foram embora. E naquela noite eles começaram uma série de comunicações, tanto com os trabalhadores, com ancião Jeff, assumimos, pelo menos nós sabemos, mas assumimos, mas também em nível mundial. E se pudéssemos passar pela sequência das comunicações da parte deles, não importa os detalhes de tempo. Os candidatos batismais recebem um e-mail dizendo que as aulas batismais são pausadas, já que a função de irmão Tyler na escola e no ministério foi terminado. Então, mais que 60 pessoas recebem a comunicação que o irmão Tyler foi demitido e por isso que não haveria aulas batismais no momento. Essa a comunicação entre irmão Larry e irmã Bronwyn, e eles se comunicaram. Ela disse que não haveria comunicação por telefone nem mensagem, e ela espera que eles poderiam ainda poder colaborar. E o irmão Larry entendeu que o trabalho dele estava em perigo. E várias pessoas tentaram se comunicar com ela, esperando que ela pudesse voltar e comunicar, mas ela não respondeu nenhuma comunicação da parte nossa, não comigo, com ninguém. Irmão Tyler começou a receber e-mails que as senhas administrativas de vários sites foram mudadas. Então, os trabalhadores foram excluídos para não terem acesso mais a YouTube, Facebook, etc., e-mail. Irmão Tyler recebeu um e-mail que a função dele foi terminada, que ele foi demitido. E a razão é que o ministério estava reduzindo o tamanho. E isso com um tempo de aviso prévio. E nós sabemos se é por causa que esse ministério quer reduzir o tamanho ou se eles querem de fato fechar o ministério. Apenas sabemos aqui que eles querem reduzir, nós sabemos bem o que isso significa. Ele tem uma semana de aviso prévio. Só quero dar um comentário aqui para todos que escutam. O movimento mundial, desse movimento, os líderes tomaram a posição que estamos em completo apoio ao irmão Tyler. Nós sabemos nada sobre o caráter dele, os seus pontos de vista doutrinários, que ele deveria ser demitido de tal posição, no ministério de papel de liderança. Nós sabemos por quê. Não vemos não tem nenhuma ação que apoiaria tal tipo de ação. Ele não fez nada negativo com respeito à mensagem do clamor da meia-noite. Nós estamos apoiando ele. E também queremos acrescentar, não sei se é um assunto legal, mas é um assunto moral, que nós não concordamos que ele seja avisado com uma semana de aviso prévio. Reconhecendo que eles tiveram um compromisso de longo termo. As pessoas sacrificaram suas carreiras, trabalhos potencialmente bons, e nós achamos que é uma posição imoral de se fazer tal coisa. Future for America e a Escola dos Profetas tiraram suas páginas de Facebook do ar. Irmão Eber recebeu uma mensagem que ele não será mais convidado como professor na Escola dos Profetas, já que o trimestre foi cancelado. Então, era para ter um trimestre em setembro. E o irmão Eber havia feito ajustes
na sua carreira. Isso vai afetar ele numa série de níveis e com aviso bem curto, sem explicação. Seu trabalho como professor para tal trimestre foi encerrado sem explicação. Alguns estudantes que haviam se planejado para participar, eles também foram avisados na última hora. Um irmão recebeu um e-mail, um aluno, que dizia que as pessoas estavam felizes, que ele ia se juntar na escola, mas infelizmente eles teriam que terminar esse trimestre e ele teria que achar uma outra solução. Foi enviado um e-mail encerrando qualquer tipo de financiamento de projetos em nível mundial. Todo mundo do movimento sabe que, através da providência de Deus, Future for America foi abençoado ricamente em forma de dinheiro. E eles voluntariamente tomaram a posição que eles ajudariam a apoiar a obra em nível mundial. Isso acabou se tornando um ponto de contenda na reunião, mas eu quero ressaltar um ponto que até o ponto em que a Escola dos Profetas surgiu, que foi basicamente o ponto em que a escola, o FFA começou a receber um apoio financeiro significativo até 2013. Até então, até onde eu sei, eles não teriam muitas finanças, mas a partir daquele momento em diante, eles receberam grandes doações. E nós entendemos que foi através da providência de Deus que acabou criando essa escola. Pessoas viram fotos, muitos de vocês estiveram na escola e todos sabem que é um testemunho da providência que Deus tem lidado com esse movimento. Eles receberam apoio financeiro bem além das necessidades da escola, bem além das necessidades do ministério nos Estados Unidos. E eles, voluntariamente, eles decidiram tomar a decisão de apoiar a obra no nível mundial. Agora, considerando hoje, 2 dias atrás, todos os pedidos de fundos foram encerrados. Qualquer comprometimento com apoio de projetos foram encerrados. Isso é tudo. Então, no momento, estamos no lugar onde a comunicação entre os líderes do movimento e o Ministério de FFA foi encerrado. E a líder do Ministério, a irmã Bromman, voltou para casa. E os líderes do movimento, no dia seguinte da reunião, escreveram uma comunicação de 7 páginas enviado para ancião Jeff, explicando nossa posição e nossa perspectiva, pedindo que ele pudesse interceder nesse assunto para que pudéssemos nos reconciliar e para que pudéssemos ganhar de volta nossos irmãos e avançar. Não recebemos nenhuma resposta a essa comunicação. O ancião Tabo esteve comunicando-se com o ancião Jeff. Não sei os detalhes da comunicação, são particulares, mas uma coisa que nós sabemos é que ele não está disposto de se encontrar comigo, com a irmã Tess, mas ele está sim disposto de encontrar-se com o ancião Tabo e eu creio também com o ancião Marco.
Hoje é 4 de setembro de 2019 e o plano é que o ancião Thabo terá reuniões com ancião Jeff na sexta-feira, dia 6, em Arkansas. Amanhã ele vai viajar para lá para tentar resolver esse assunto. Todos nós esperamos, obviamente, que haverá um passo positivo, uma resposta positiva para poder encontrar uma reconciliação para esse assunto. Nós não sabemos bem como será o futuro, porém temos preocupações sobre a maneira como as coisas se desenvolvem, no nível pessoal e também no nível profético. É uma preocupação que o irmão Jeff se recusa de comunicar-se comigo. Eu entrei em contato naquela mesma noite e ele respondeu brevemente que estava formulado de uma maneira criptografada. Não ficou claro o que ele estava querendo dizer. E ninguém entendeu com as que eu compartilhei. Desde então, ele não respondeu mais nenhuma comunicação da minha parte. Eu tentei entrar em contato várias vezes. A irmã Roman tampouco responde, não responderam a nossa carta, ele não respondeu a nossa carta. Então, isso nos preocupa, são sinais que nos preocupam o que está acontecendo. Estamos cientes que a nossa compreensão é que eles estão estão preparando para dar uma resposta à nossa posição. Então, nós esperamos uma resposta dele no futuro próximo. E, obviamente, não sabemos qual será essa resposta, mas o pouco que nós sabemos, parece que essa resposta pode muito bem ser negativa. Nosso entendimento, quando nós pela primeira vez aqui na conferência, nós vimos que isso era um assunto pessoal e que o ancião Jeff estava de acordo com a mensagem do Clamor da Meia-Noite. O problema é que a mensagem do Clamor da Meia-Noite é bem mais amplo e bem mais profundo do que as pessoas haviam anticipado. Um dos problemas que nós vamos desenvolver no próximo estudo não é a questão apenas da liderança, mas o estilo de liderança, como lidar. E já vemos que a Future America está falhando nesse teste, vendo esses eventos nos últimos dias. Se não haverá uma aceitação desse modelo atual do FFA ou do ancião Jeff, então cada um pessoalmente vai ter tomar uma decisão. O que significa isso para o movimento ou para nós? O ancião Jeff tem ensinado consistentemente que ele era o mensageiro do versículo 40 e eu seria o mensageiro do versículo 41. Antes de entender o papel da irmã Tess, hoje nós diríamos, seguindo essa linha, que seria a irmã Tess e eu, que nós damos a mensagem do decreto dominical, que é essencialmente a mensagem do decreto dominical, e na verdade isso seria a irmã Tess. Então tem várias maneiras de entender essas linhas. Se essa posição que todos agora rejeitar essa liderança que antes tinha sido aceitada, coloca ele numa posição bem complicada, porque antes aceitou, agora rejeita. Ou ele resolve esse problema interpessoal, ou ele precisa desenvolver um modelo profético para ensinar que
o que nós fazemos agora, atualmente, é incorreto, que a narrativa profética dele seria correta. Mas nós sabemos se ele vai fazer isso, mas se ele fizer, então vai depender de cada um aqui discernir qual modelo profético eles vão aceitar. Se isso acaba sendo uma questão apenas pessoal, interpessoal, esperamos que isso possa ser resolvido. O ancião Tabo vai para lá com nosso apoio completo. Ele não tem nenhuma agenda específica, não sabemos como vai ser a dinâmica, mas ele tem o nosso apoio de fazer o que for necessário para reconciliar esse problema. Se ancião Jeff for assumir uma posição profética de argumentar o que está acontecendo e se isso seria centrado em volta como estruturar ministérios em si, mas como estruturar autoridade e controle no movimento. Se ele for construir um modelo baseado nisso, então cada um de nós precisa decidir se esse modelo profético que ele vai apresentar, que seria obviamente diferente do nosso, mas vocês teriam que decidir qual seria correto. Nós temos trabalhado os últimos 12 meses para mostrar qual é a metodologia por trás da nossa mensagem e nós acreditamos que é um método íntegro. E cada desafio que tem nos sido apresentado tem sido respondido de uma maneira forte e robusta. E não sei de ninguém no movimento que abertamente diz que a mensagem do clamor da meia-noite contém algum erro hoje. As pessoas podem ter, talvez, dificuldades com a igualdade de gêneros. Tínhamos 220 pessoas nesse campal e temos ordenado uma mulher, não só como anciã, mas como líder do movimento, e não teve nenhuma voz de objeção. E nessa campal tinha representado todos os líderes mundiais, salvo a África, por causa de questões logísticas, e não teve nenhuma objeção. Então nós sabemos, só considerando esses pensamentos, que esse movimento aceitou o clamor da meia-noite e a metodologia que ela sustém. Então, se esse é o caso, precisamos nos perguntar como pode ser que tenha um outro modelo profético que é contrário à nossa posição profética atual. Eu vou abrir para questões, perguntas agora. Você não nos deu nenhuma chance de objetar. Não ficou claro quem iria ser ungido, isso já foi decidido. Então, deixe eu te interromper aqui. A pergunta é, não teve nenhuma oportunidade para aceitar ou rejeitar as pessoas que foram ungidas. Quero observar o seguinte. Quando se trata dessa posição aqui, todos, acho que ficou claro que o papel da irmã Tess estava baseado no modelo profético. E é baseado no modelo profético que todos, eu creio, concordam. Não seria um assunto de voto se eles aceitamos ela ou não, porque seria votar a favor de um modelo profético. E com respeito aos trabalhadores bíblicos que foram ungidos, sim, teve consulta. E isso foi feito como costumamos fazer. Se voltarmos para o ano passado, um dos trabalhadores no Futures Now foi ungido e tampouco votamos sobre isso. Foi uma conversa entre o Ministério e a Alemanha e os líderes do movimento. Então, isso não foge da prática. Então, não foi bem assim como costumamos lidar com isso.
Então, deixa eu esclarecer o que eu disse. O que significa obedecer sem ter nenhuma objeção? O que significa isso? Nós obedecemos a essa linha. Se nós acreditamos que essa linha seja verdadeira, não devemos questionar essa linha. Então, as pessoas não objetam contra a linha. Eles objetam contra as implicações que seguem. Então, quando falamos as implicações que significa essa linha, as pessoas sim têm objeções. Então, quando nós dizemos agora que precisamos não somente obedecer sem questionar, não em conexão a um argumento teológico, eu quero acrescentar o que nós dizemos hoje é obedeça sem questionar. E deixa eu te explicar como funciona isso, esse cenário. Eu vou para esse ministério e digo, nós precisamos negociar como vamos trabalhar juntos. Nós queremos trabalhar de tal maneira. Eles dizem, nós não gostamos dessa maneira. Então, nós perguntamos, vamos negociar, como vamos resolver isso? Eles dizem, nós não queremos negociar. Eles falam para mim, você nos diz o que devemos fazer. Eu digo, não. Nós queremos que vocês nos digam a sua opinião. E eles dizem, não, vamos dar opinião. Você nos diz o que devemos fazer. Então, e eu quero que esse ministério obedeça sem questionar. E isto é que eu insisto que eles nos deem a opinião. Então, nós cobramos, insistimos que as pessoas deem a sua opinião. Queremos implementar isso. Isso é consistente com o reino de Deus, onde não deve ter, não deve ser nada forçado. E quando as pessoas objetam que as pessoas dizem que devemos obedecer sem questionar, isso seria contrário. Sem objeção. O que a pergunta é feita se a liderança de Food for America não teve objeção contra a ordenação da irmã Tess como líder do movimento. Não sei da posição do ancião Jeff. Meu comentário não é a respeito da demissão de Tyler, mas o comentário que foi feito que eles não cuidariam de nenhuma maneira das finanças dele. Então, eu vi isso no passado, eu diria que também não será diferente agora, que eles sim vão se preocupar com as finanças do Tyler que foi demitido. Esperamos que seja assim, mas a comunicação foi que o último cheque salarial seria daqui a poucos dias. Então, se isso é o último cheque salarial, só se não for o cheque salarial normal, mas se for, não seria cristão assim demitir alguém com tão curto aviso. Eu gostaria de comentar a linha, onde temos a linha, a revista Tempo do Fim. Você disse que seria 100% correto. Jeff diz que
Hoje dizemos que não está 100% correto. O Jeff disse que está 50% correta, 50% errado em relação a nós hoje. Então, por isso, penso que ele está essencialmente dizendo a mesma coisa, porque, por exemplo, se alguém recebe a mensagem hoje e entregamos a revista Tempo do Fim para ele, ele não está atualizado com a mensagem, então para ele a revista Tempo do Fim seria 50% correta para ele. Então deixa eu esclarecer isso. A razão por que esse modelo de metade certo, metade errado é errado é por causa do assunto da dispensacionalismo. Se pegássemos essa linha e nós ampliamos 89, 91, 96 e 11 de setembro. Então temos aqui uma porta fechada. Significa que você não pode passar para a próxima dispensação. Então tudo que acontece aqui, esse modelo te ensina que esse aqui é o fim e você não pode ver além disso. E nessa dispensação, a única coisa que você sabe, porque quando você se refere a meio certo, meio errado, isso trata do assunto do Rei do Sul, e isso passa desse diálogo para discutir isso, mas nessa campal, o que nós identificamos foi, por causa do assunto da igualdade de gêneros, que é a mensagem de teste dessa dispensação, um assunto. Essa questão da igualdade de gêneros é ligada ao Rei do Sul, porque o Rei do Norte está no Norte, o Rei do Sul está no Sul, e nós estamos aqui no meio. Essa aqui é a igreja, que deveria estar equilibrada, porque nós temos igreja-estado, e eles estão fora de equilíbrio. Deixe-me ilustrar dessa maneira, igreja sobre o Estado e Estado sobre a igreja. E ambos os modelos são errados. E nós temos aqui igreja e Estado. Então a questão da igualdade de gêneros se torna um componente da mensagem do meia-noite, porque aqui nós vamos entender o papel do Rei do Sul, que é nos dado nessa história. Tudo que nós entendíamos, de acordo com Daniel 11:45, 40:45, é que ele recebeu a ferida mortal, e foi assim, foi isso que entendíamos, porque e nada além, porque não tinha luz adicional. Então, nessa dispensação, esse documento tem que ser entendido como ser 100% correto. Então, se você pega um documento e traz ele para nosso documento, e você tem esse documento, precisa explicar esse documento. Não pode pegar um documento que já é antigo e passar para alguém sem explicação. Então, ele teria que ser reformulado, reescrito ou explicado. Se você pega um diagrama e entrega para alguém de 1830, 1850, todos são já antigos e requerem explicação. O que nós fazemos com diagramas, com panfletos, nós usamos eles como documentos pôster, não? E quando nós tratamos deles dessa maneira, se você pegar esse documento para o nosso tempo hoje, então ele não é 100% correto. Então isso requer explicação. Outra explicação seria que a verdade se desenvolve, mas não significa que isso era metade certo, metade errado. Mas significa também que a mensagem que Tess ensina hoje pode ser 100% errado no futuro. A razão por que isso não pode acontecer ou pelo menos metade errado. A razão por que isso não pode acontecer, ela vai dar a explicação dela, mas eu vou dar a minha. Talvez ela tenha uma outra abordagem. A linha dos sacerdotes e a linha dos 144 mil, quando esse modelo foi explicado um ano atrás, as pessoas pegaram isso como uma declaração
teológica que não tem nenhum efeito sobre nós. Como isso nos atinge? Mas agora nós vemos as implicações. E uma das coisas que nós precisamos reconhecer, é importante, foram feitas declarações algum tempo atrás que as pessoas são as mesmas. Então eles dizem, isso é interessante, significa que não morremos. Não, o significado é muito mais profundo. Se isso aqui fosse 2019, então seria aqui 2019 também, aqui Panium, e aqui Panium, e aqui o decreto dominical. Deixa-me ilustrar dessa maneira. Então, já que são as mesmas pessoas, os sacerdotes e os 144.000 são as mesmas pessoas, eu não vou explicar os conceitos por trás disso, mas se você sair dessa posição, então, aquilo que é ensinado aqui, na história do fechamento da Porta da Graça, que é 2018, então você está inferindo que se fôssemos meio certo, meio errado, quer dizer que a dispensação é 100% correta, mas se você for avançar, pode ser que tenha tido algum erro. Mas já que nós trabalhamos em duas linhas, esse marco aqui, 2019, onde todas essas verdades estão saindo, qual marco é esse? Esse marco é o aumento de conhecimento. E essa aqui é a formalização. E esse aqui é o decreto dominical, ou a porta. E uma das características do aumento de conhecimento é que não há erro, porque é um aumento de conhecimento. Então, 2019, se nós queremos dizer que nessa história aqui de 2018 a 2019, ela é 100% correta em nossa dispensação, mas se nós passarmos para a próxima, que seria só 50%, esse é o argumento que você faz, você tem que aplicar essa linha embaixo, porque a mesma dispensação, Raf e Apanium, não é uma nova dispensação para os 144.000, é a mesma dispensação, e por isso sabemos que isso que nós ensinamos hoje é 100% correto para a nossa dispensação e também é 100% correto para a dispensação que segue. Então, sabemos que isso não haverá ajuste. É 100% correto. Você quer responder? Eu só queria notar que a diferença entre um erro e um desenvolvimento. 1996, eu não diria que houve erros, mas eu diria que nas dispensações que seguem temos um desenvolvimento do conhecimento sobre a revista do tempo do fim. Então, o fato que tem desenvolvimentos não torna isso um erro. Então, eu vejo uma diferença entre os conceitos. Então, talvez eu disse erro, talvez não foi uma boa palavra. Então, por isso podemos, de fato, sim, usar esse documento e usar hoje em dia. Não é simplesmente erro. Talvez vamos abordar isso na próxima apresentação. O que nós vamos fazer, a irmã Tess vai fazer, ela vai... vamos recapitular o que fizemos e que fizemos ontem, mas vamos acrescentar uma outra linha para demonstrar uma outra perspectiva do que está acontecendo hoje em dia, o que acreditamos. Então vamos encerrar com oração. Pai Celeste, agradecemos pela Tua bondade e misericórdia, pedimos uma bênção sobre nós. Quaisquer sejam as palavras que foram faladas, pedimos, oramos, que sejam para a honra Tua e que não sejam usadas para destruir ou machucar pessoas, mas para que sejam
uma meia para alcançar e salvar seus filhos. As pessoas que estão envolvidas nessa controvérsia, seja diretamente ou indiretamente, oramos que o Senhor possa abençoá-los. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém.